Se o mundo os odeia, lembre-se, ele me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas eu os escolhi, tirei vocês do meio do mundo, e é por isso que ele os odeia. Seguir Jesus nunca foi sobre ser aceito, mas sobre ser transformado. Quando decidimos caminhar com Cristo, inevitavelmente deixamos de caber nas formas do mundo. Começamos a aparecer para o mundo pessoas caretas, mente fechada ou até mesmo vistos como inimigos. Mas lembre-se, antes inimizade com o mundo do que com Deus. Quando o apóstolo João escreveu sua carta, ele já era um homem idoso, já tinha visto igrejas crescerem, pessoas se convertendo, mas também muitos se afastando da fé, seduzidos por aquilo que o mundo oferece em formas de prazeres imediatos. E é importante pontuar que ele fala mundo não como um planeta ou pessoas, mas como um sistema de valores que se opõem a Deus. Um modo de viver guiado por luxúria e aparência, onde a depravação e a imoralidade são normalizados. Ainda nesse contexto, João escreve 2 dos meus versículos favoritos, que eu vou deixar na cena de um filme muito bom, dá só uma olhada. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Para sempre. João está dizendo que o amor por Deus e o amor pelo mundo seguem em direções opostas. É impossível caminhar plenamente nas duas estradas, pois o coração que busca a aprovação do mundo, aos poucos ele vai perdendo a sensibilidade para fazer a vontade do Pai. Mas veja bem, negar o mundo não significa ter desprezo pela vida. Significa que não podemos permitir que as coisas que são passageiras governem sobre o que é eterno. Santo Agostinho dizia que nosso coração ele vive inquieto enquanto não repousa em Deus. Ele entendeu que a alma humana tem sede e que essa sede, por mais que busque nos prazeres e nas aparências, nunca será saciada fora da fonte verdadeira. Jesus nos chama para renunciar. Em Mateus 16:24, ele diz: Se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso não significa que você tem que se odiar ou odiar a sua existência. Significa que você deve escolher o caminho estreito enquanto o mundo escolhe o caminho largo. Essa analogia é simples, mas é muito verdadeira. De forma óbvia, o caminho estreito na reflexão se chama assim pois de fato o caminho de Deus é o mais difícil a se seguir. Porém, eu vi uma analogia um pouco mais profunda sobre caminhos que me cativou a trazer aqui pela similaridade com o nosso cotidiano enquanto humanos. Me acompanhe nesse exemplo. Você está caminhando com Deus por um caminho normal em linha reta. Em certo ponto da estrada, você vê uma placa escrito diversão, levando para outro caminho. Você pede para que Deus espere e segue sozinho pelo outro caminho para ver um pouco mais do que se trata. Depois de andar por um tempo por esse caminho, você tem um flash de consciência que te faz voltar. Chegando de volta, você vê que Deus está no mesmo lugar, te esperando. Depois de voltar, você segue mais um pouco pelo caminho inicial acompanhado de Deus. Depois de um tempinho andando, novamente você se depara com uma placa escrito diversão e levando para outro caminho. Dessa vez, você até se questiona um pouco sobre ir ou não para ver o que encontra nesse caminho. Mas no fim você acaba se convencendo. Pede para Deus esperar um pouco, que você vai ver do que se trata o caminho dessa vez. Nesse caminho, você não encontrou nada de muito diferente comparado com a última vez. É inclusive bom, mas dessa vez você foi um pouco mais longe, e até se questionou se poderia voltar para ver se Deus ainda estava lá te esperando. Afinal, dessa vez passou muito tempo. Como saber se Deus ainda está lá? Mas mesmo assim, você decide voltar. Arrependido, se questionando se valeu a pena e até tentando se convencer que não voltará lá de novo. Chegando na estrada inicial, você vê que Deus está no mesmo lugar, te esperando para recomeçar. Repare que a reflexão não é sobre errar à vontade, experimentar vários caminhos que Deus sempre vai estar lá te esperando. Muito pelo contrário. A reflexão é sobre você se questionar se você está deixando Deus te esperar só para experimentar caminhos novos de diversão que te afastam dele. Afinal, você nunca vai saber quando for tarde demais.
Negar o mundo não é fácil, na verdade é bem difícil. Às vezes vai te machucar e te cansar, mas é nesse processo que o seu coração se purifica e a sua fé amadurece. Então eu espero que cada dia mais sua vida seja um passo no caminho estreito, que você esteja sempre mais próximo de Deus possível. E também me conta o que você achou dessa reflexão nos comentários. Deixa a sua opinião que eu vou gostar muito de ver. Até a próxima.